Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Vamos dar mais continuidade, né, às nossas atividades do dia, não é isso? Hoje nós teremos aula de História e de Matemática, certo? Então, nós vamos começar com a aula de Matemática, que é uma simples revisão do assunto que nós já vimos, certo? Que é sobre frações, tá certo? Então, eu vou passar um exercício aí no finalzinho do vídeo para vocês realizarem no caderno de matemática, um exercício de revisão sobre a primeira parte das frações, tá certo? Então, vamos só explicar novamente, eu vou só explicar para vocês aí o que é fração, né? Então, quem quiser pegar o livro novamente para acompanhar a explicação, para fazer a resolução do exercício, peguem um livro aí na página 188 e 189, tá certo? Então, vamos lá. Vamos saber novamente o que é fração, né? É a representação de partes iguais de um inteiro. Então, fração é a representação de partes iguais de um inteiro. Eu estou colocando os exemplos aí para vocês visualizarem melhor, né? Então, nós vimos como nós fazemos essa divisão das frações, né? O inteiro e ele é dividido em partes, né? Então, nós temos os termos da fração também, igual os termos da adição que eu falei, da subtração, da multiplicação e da divisão. Então, nós temos os termos das frações também, certo? Então, vamos aí ver quais são os termos das frações. Nós temos o numerador, que é a parte de cima, o número de cima que eu estou mostrando, e temos o denominador, que é o número de baixo da fração, tá certo? Então, uma fração ela é composta de numerador e denominador, ok? Vamos ver quais partes, quais as duas partes, qual indica o que, tá certo? O numerador, que é a parte de cima, indica quantas partes foram tomadas do meu inteiro. Quantas partes eu tomei do inteiro, né? Então, nós representamos essa parte que nós tomamos, a parte pintada da fração, tá certo? O denominador vai indicar o quê? Indica em quantas partes o meu inteiro foi dividido. Então, o numerador indica quantas partes eu peguei desse inteiro e o denominador indica em quantas partes o meu inteiro foi dividido, tá certo? Então, esse é um exemplo da fração que eu dei para vocês, né? Por exemplo, 2 quintos. Então, 2 é o numerador, 2 representa a parte que eu tomei do inteiro, no caso é a parte pintada da fração, e o 5 vai representar a parte que eu dividi o meu inteiro, 2 quintos, certo? Só para ficar claro. Vimos também como se lê uma fração, né? Então, a leitura de fração é mais simples ainda. Nós lemos, né? Nós temos 3 formas de ler as frações. Primeiro, no livro de vocês, na página 189, tem a leitura de uma fração que é diferente de cada uma, tá certo? Diferente do denominador. Então, vai depender do denominador a leitura dessa fração, certo? Então, a leitura de uma fração, ela depende de seu denominador. Então, vamos aí no exemplo do livro, quem está com o seu livro aí na página 189, que está dizendo novamente assim na letra A. Quando o denominador é menor do que 10, há um termo específico para cada leitura de fração, certo? Então, se eu tenho, por exemplo, 1 sobre 2, então eu leio 1 meio. Eu leio o número normal, o numerador normal, certo? E dependendo do denominador abaixo, eu vou ler meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, tá certo? 3 quintos, 2 quartos, 3 oitavos. Então, nós lemos a fração, o numerador normalmente, e o denominador nós lemos de acordo com o número que está pedindo, certo? Meio, terço, quarto, depende muito do denominador, a leitura da fração, tá bom? Quando o denominador é menor do que 10, tá certo? Na letra B, no exemplo, está dizendo assim, quando o denominador é 10, 100 ou 1000, lemos o numerador também normalmente e acrescentamos a palavra décimos, tá certo? Então, quando o denominador é 10, 100 e 1000, nós lemos o numerador normalmente
e lemos, acrescentamos a palavra décimos, né? Se for por 10, centésimo, se for por 100, se o meu denominador for 100, e milésimos, se o meu denominador for 1000, tá certo? Então, nós lemos dessa forma. Décimos, se for por 10, centésimos, se for por 100, e milésimos, se for por 1000. Exemplos: 2 décimos, 5 centésimos, 8 milésimos, tá certo? E no terceiro exemplo, né, quando o denominador é maior que 10 e diferente de 10, 100 e 1000, nós lemos o numerador normalmente e acrescentamos a palavra avos. Não é avós, é avos, tá certo? Exemplos: 6 sobre 15, como é que eu posso ler? 6, 15 avos. Então, eu leio o numerador e o denominador, só que o denominador eu vou acrescentar uma palavra, a palavra avos. Então, vai ficar 6, 15 avos. 4, 30 avos. 9, 40 avos. E assim por diante, tá certo? Então, são os 3 diferentes tipos de leitura de uma fração que eu posso fazer aí, né, para diferenciar cada leitura, ok? Então, esse foi a nossa aula de revisão sobre frações, né? Na próxima semana, nessa semana ainda, nós teremos um novo assunto sobre as frações. E eu tô deixando um exercício aí para vocês fazerem no caderno de matemática. Então, observem aí o exercício direitinho, copiem as questões, né? Você dá pausa, copia as questões e vai responder de acordo com o vídeo que eu postei semana passada, a nossa aula, que eu expliquei no quadro bem direitinho. E também você pode rever esse vídeo aí e olhar no livro que tem toda a explicação também, tá bom? Então, o exercício que eu deixo para vocês é esse aí. Então, vocês copiam, respondem e depois mandam para mim a atividade completinha, tá bom? Então, beijos, até a nossa próxima aula. Já sabem, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Não façam atividades de qualquer jeito, certo? Tentem fazer, mas quando surgir a dúvida, podem entrar em contato comigo, tá certo? Então, beijos!